Você já se perguntou se existem e quais seriam as diferenças para projetar um condomínio residencial para pessoas com autismo? Hoje eu vou te apresentar o Sweetwater Spectrum, um complexo residencial projetado especificamente para esse público e localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Oi, o meu nome é Carolina Fregieri, eu sou arquiteta urbanista e estou me especializando na área de acessibilidade e desenho universal. E antes de ir para o conteúdo propriamente dito, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher alta, gorda e branca, o meu rosto no formato oval, o meu cabelo e os meus olhos são no tom de castanho bem escuro, o meu cabelo é ondulado e hoje ele está bem cacheado. Eu estou sentada numa cadeira gamer na cor preta com detalhes em cinza. Estou usando uma blusa de manga curta na cor branca que tem uma estampa com algumas flores na cor azul e na cor laranja. Atrás de mim tem uma parede num tom de amarelo bem clarinho. Do meu lado direito tem uma porta de madeira. Do meu lado esquerdo tem uma mesa de madeira. E em cima dessa mesa tem um vaso de planta e um quadrinho de fundo preto com letras coloridas. Eu decidi começar um novo quadro aqui no canal, mas ainda não tem nome, então se você tiver uma sugestão, deixa aí nos comentários. Mas a ideia é que eu apresente algum projeto arquitetônico, de qualquer tipo, em qualquer lugar, e comente sobre as decisões adotadas relacionadas à acessibilidade, ou que poderiam ser adotadas e o que poderia ser melhorado. Se você tiver algum projeto que quer que eu analise, deixa aí nos comentários também. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Sweetwater Spectrum. Nossa, eu gosto todo o meu inglês hoje, eu espero que eu não vire meme. Que é um complexo residencial para adultos com autismo, adultos autistas. Eu vou estar usando também os dois termos pessoa autista, pessoa com autismo, porque eu já vi as duas formas serem consideradas como a correta. Vai muito de preferência do movimento, do grupo ou da pessoa. Eu vou começar o vídeo explicando o que é esse projeto, como que ele funciona, qual o contexto geral. Depois eu vou comentar sobre as decisões adotadas com relação à acessibilidade, especificamente o autismo. E por último, eu vou mostrar algumas imagens desse projeto, que já está construído há algum tempo. Vou mostrar alguns desenhos que foram cedidos pelo escritório de arquitetura responsável. E para isso eu vou compartilhar a tela do meu computador para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar e de entender. Como eu já comentei no início do vídeo, esse projeto está localizado no estado da Califórnia, na cidade de Sonoma, nos Estados Unidos. E ele foi projetado pelo escritório de arquitetura Leary Mayton Stacey, LMS, Architect. Sweetwater Spectrum é considerado como um novo modelo de residência inclusiva, residência com suporte para pessoas com autismo. Muito mais do que apenas uma construção física para servir de moradia, ele tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e para a independência das pessoas com autismo. Esse complexo está localizado num terreno de 11 mil metros quadrados e é composto por 4 casas, diversas áreas comunitárias e uma horta orgânica. O terreno está localizado numa área com fácil acesso ao centro da cidade, áreas comerciais, ao transporte público e à ciclovia. Nos Estados Unidos, já há algum tempo, se fala na existência de uma crise de moradia para pessoas autistas e até mesmo pessoas com deficiência num contexto geral. Aqui no Brasil a gente também já tem uma crise desse tipo, mas não tem se falado muito e muito menos buscado soluções para resolvê-la. Uma das grandes preocupações das famílias e principalmente das mães de pessoas com deficiência é quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui. E a questão da moradia, principalmente para adultos com deficiência, adultos autistas, está intrinsecamente ligada a essa pergunta. A Sweetwater Spectrum é uma organização não governamental fundada em 2009 por familiares, profissionais ligados ao autismo e líderes da comunidade, com o objetivo de fornecer uma moradia apropriada e de alta qualidade para adultos com autismo. De acordo com o site da organização, o autismo é a condição de desenvolvimento neurotípico que mais cresce nos Estados Unidos, afetando 1 a cada 68 crianças. E não é necessariamente que as crianças estão nascendo cada vez mais autistas, que essa taxa está aumentando, mas que o diagnóstico hoje em dia é muito mais eficaz, é muito mais precoce do que antigamente. Na próxima década, nos Estados Unidos, estima-se que cerca de 500 mil de crianças autistas atingirão a idade adulta. Mas existem poucas opções residenciais, e eu incluo aqui poucas opções de trabalho
para elas. Aqui no Brasil existem algumas opções de residências terapêuticas, algumas iniciativas de residências inclusivas, mas são muito poucas se comparado ao tamanho do nosso país e ao número de pessoas com autismo. Essa organização então trabalhou, se movimentou, arrecadou fundos para construir a Sweetwater Spectrum, o edifício em si, que ficou pronto, que foi construído ali no ano de 2013. O projeto arquitetônico dessa comunidade, como eles chamam, teve como base algumas diretrizes voltadas especificamente para a pessoa com autismo. Essas diretrizes foram desenvolvidas por uma universidade estadual do Arizona. Os arquitetos responsáveis por esse projeto explicam que ele foi pensado buscando uma forma de organização espacial extremamente simples, muito direta, muito objetiva, e com transições claras da esfera pública para a esfera privada. O projeto recebeu diversos prêmios, tanto com relação à arquitetura, quanto com relação à sustentabilidade, porque ele foi projetado de uma forma a adotar muitas soluções, como a priorização da ventilação e iluminação natural, um bom isolamento, utilização de energia solar, e essas soluções sustentáveis adotadas resultaram numa economia de até 88% no consumo de energia. O escritório também afirma que eles se guiaram na construção por ambientes seguros, confortáveis e previsíveis. São itens que contribuem e muito para o conforto da pessoa autista. O objetivo tanto da organização quanto dessa comunidade em si é que cada pessoa autista consiga atingir o seu máximo potencial. No site do Sweetwater existe até um comentário, uma explicação sobre quão forte é a relação de interação entre essa comunidade Sweetwater e a própria comunidade da cidade de Sonoma. Pelo que eu entendi, essas pessoas não pagam para morar nessa comunidade. Ela é custeada pela própria organização que faz a arrecadação de fundos. Às vezes deve ter alguma renda proveniente ali da venda, das frutas e dos vegetais da horta e de doações particulares, é claro. É curioso que em 2014, um ano depois que foi construída, a cidade de Sonoma enfrentou um terremoto e uma grande tempestade. E a comunidade Sweetwater conseguiu resistir a esses dois eventos sem sofrer nenhum dano. Então isso comprova a qualidade do projeto, a qualidade dos materiais utilizados na construção. E voltando a falar um pouquinho sobre as soluções adotadas com relação à sustentabilidade, 93% dos ambientes utilizam a luz do dia, a luz natural, como fonte de luz primária, ou seja, não depende de iluminação artificial. A iluminação artificial é controlada, é claro, que por interruptores e por alguns temporizadores. No site comenta que não foram utilizados sensores de ocupação, aquele sensor de luz automático, quando você passa ele acende a luz, porque eles têm um potencial de perturbação para algumas pessoas autistas. 100% dos espaços ocupados, dos ambientes, têm uma vista para o exterior e isso é um ganho imenso para a qualidade de vida. Principalmente quando a gente pensa no ciclo circadiano, que é o ciclo do nosso organismo, que é natural e que está alinhado com a luz solar. Então esse contato com a visual, com conseguir enxergar lá fora para saber se está dia, se está de noite, não é apenas uma questão estética, não é apenas uma questão luxo, é uma questão essencial para o nosso corpo estar alinhado com a natureza. Os edifícios também foram projetados de forma a ficarem orientados para os ventos predominantes, contribuindo para a ventilação natural, fazendo uso de ar-condicionado, e até mesmo o escritório destaca que eles não utilizaram ventiladores de teto, porque isso também pode perturbar a pessoa autista. Cada casa possui aproximadamente 300 metros quadrados e é composta por 4 suítes e algumas áreas comuns. O escritório define que os espaços são serenos e legíveis, criando um ambiente seguro e estimulante na medida certa. Além dessas 4 casas da horta orgânica que eu já comentei, existe um centro comunitário de aproximadamente 215 metros quadrados. E nesse centro são realizadas atividades em grupo, exercícios e possui até mesmo uma cozinha focada no ensino de aulas de culinária. E é claro que os indivíduos, os moradores, podem personalizar os seus quartos da maneira como acharem melhor. O tempo todo, tanto o escritório quanto essa organização destacam os diferenciais do cuidado no isolamento acústico, no isolamento térmico. Todos os edifícios possuem painéis solares fotovoltaicos, cooktop de indução e janelas com isolamento de alta performance. O paisagismo do projeto foi pensado de forma a utilizar plantas que toleram períodos de seca,
porque isso é uma característica do clima da Califórnia, minimizando tanto a necessidade de irrigação, né, então de manutenção por parte dos moradores, quanto pela questão de economia de água. O projeto também possui pavimento permeável e a utilização de jardins de chuva ou biovaletas. Bom, eu achei esse projeto muito incrível. E o que mais me chamou a atenção é a simplicidade, o cuidado com o qual ele foi feito. É possível perceber que ele foi projetado atendendo aos princípios do desenho universal, mas não é nada mirabolante, assim, não é nada de outro mundo. É um desenho, é uma arquitetura simples, é uma arquitetura minimalista, porque isso contribui para evitar que a pessoa autista fique hiperestimulada e acabe entrando em crise. Ao mesmo tempo que é um projeto extremamente funcional, ele é esteticamente muito agradável e conversa ali com o contexto em que ele está inserido. Então agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para ir mostrando um pouquinho do projeto, para contar um pouco melhor sobre quais estratégias foram utilizadas e eu espero que vocês gostem. Então essa aqui é a implantação do projeto, espero que esteja dando para ver bem certinho. Aqui é a entrada principal, uma recepção por aqui, um estacionamento, as 4 casas, né, com 4 dormitórios cada um, todo um espaço de circulação, uma piscina, um centro comunitário para as atividades em grupo. E aqui atrás nós temos os espaços de horta, então tem um acesso por aqui direto para a horta e um acesso por aqui para acessar essa recepção. Até onde eu entendi, pelo que eu analisei, esse terreno está todo em nível, então não tem nenhum tipo de desnível, não tem escada, não tem rampa. É um sonho de terreno, assim. Dá muito bem essa questão do desenho universal, né, de estar tudo no mesmo nível. Aqui nós temos a fachada de uma das residências, então trabalham com essa paleta de cores bem terrosa mesmo, né, que deve ser a paleta de cores lá da Califórnia, porque afinal de contas, né, é um clima mais desértico. Os painéis solares, o acesso, por exemplo, ele é muito objetivo, ele é muito óbvio, ele é muito legível. Eles até usam esse termo na hora que eles estão explicando as diretrizes do projeto. Então você olha para essa residência e você vê onde está a porta. Então aqui dá para ver um pouquinho melhor essas áreas comuns, né? Esses espaços de circulação. Esse aqui é o espaço, a área comunitária. Ainda tem algumas mesinhas aqui na parte externa. Aqui outra porta na cor azul, que também torna óbvia. E até essa questão das cores ajuda a diferenciar qual residência é qual. E eles até comentam na explicação do projeto que todas as residências são iguais, elas têm o mesmo desenho, o mesmo layout, porque isso dá uma previsibilidade para a pessoa autista. Então, mesmo que ela precise mudar de quarto, até se ela for visitar alguém em outra residência, ela consegue se situar. Ela sabe onde está o cômodo, onde está a cozinha, onde está o banheiro, e isso dá muito mais segurança para ela conseguir viver mesmo com independência. Então, aqui também mostra a conexão com a área verde, né, com o gramado. Então, espaço adequado até para utilizar a bicicleta, né, como meio de locomoção. E é interessante ver o contraste visual entre o paisagismo e o piso. Apesar de não existir uma sinalização tátil, né, o piso tátil por esse projeto, o contraste visual e até o contraste de textura, né, quando você passa a bengala, você consegue sentir a diferença do piso para pedra, por exemplo, ou para grama, mas talvez em alguns momentos onde a circulação fica um pouco mais larga, o indicado é você ter ali alguma referência, né, que se mantenha constante. E apesar de ser legal você estimular o uso da bicicleta como meio de locomoção urbana, eu acho um pouquinho complicado misturar os fluxos, né, de bicicleta e pedestre, porque não é todo mundo que tem o bom senso quando está numa bicicleta, de respeitar o pedestre, porque sim, o pedestre tem preferência quando está na calçada. Piscina, né, de uso comunitário, de uso público, também tem um espaço ali para jogar basquete, né, com a cesta e tudo mais, as mesas na área externa que eu comentei. E aqui nós vamos para o espaço externo, esse é o espaço comunitário, então dá para ver que esse design é minimalista, né, sem muitas informações, cores claras, mas que não ofuscam, né, de conexão com a área externa através dessas grandes aberturas. É uma circulação óbvia, né, você consegue ver aonde tem porta para você acessar. Umas imagens das partes externas dessas residências. A iluminação também é adequada. Uma outra perspectiva da área comum ali, né, do centro comunitário.
Aqui você percebe o uso da iluminação natural, então até tem uma iluminação artificial aqui, mas ela está desligada, porque a iluminação natural é suficiente. Outro espaço de área comum. Temos um diagrama, né, um conceito apresentado pelo escritório. Então, as diretrizes para pessoas adultas com autismo: garantir segurança, maximizar a familiaridade, estabilidade e a clareza, minimizar hiperestímulo sensorial, prover condições de escolha de independência, garantir a saúde, né, e o bem-estar, a dignidade, promover oportunidades para o controle social, para a interação à privacidade. Então, apesar da casa ela ter 4 suítes, são quartos individuais. Então, a partir do momento que a pessoa autista para de se sentir confortável com essa interação, ela pode ir para o quarto dela e ter privacidade, ter um momento para se reorganizar. Então, esse diagrama desenvolvido pelo escritório é para explicar o que eles chamam de hierarquia experiencial. Então, você possui camadas, vamos dizer assim, individual, indo para o público. E essas transições, né, do individual para o semi-privado, vamos dizer assim, para o semi-público e para o público, elas são marcadas pelos pergolados, pelas treliças de madeira. Então, você sai da suíte, dentro da casa, passa por um pergolado, até dá para ver ele por aqui, e vai para as áreas comuns, né? Áreas de circulação, áreas comunitárias. Passa por outro pergolado, por outra treliça, e vai para a comunidade como um todo. Então, para a área de horta, né, para outras áreas de lazer, passa por outra treliça e vai para a cidade em si. Essas treliças funcionam realmente como marcos, né, como pontos de transição entre esfera pública e esfera privada. A planta um pouco mais aproximada, né, essas áreas em amarelo são as residências, essas áreas em laranja são as áreas comuns. A planta do centro comunitário, então aqui nós temos todo o paisagismo, né, a natureza, aquela sala de TV que a gente viu numa outra imagem, algumas mesas, uma cozinha de ensino, uma cozinha comunitária, um espaço para prática de exercícios ou para prática de atividades em grupo e algumas áreas de apoio. Temos a planta da residência em si. Então, aqui é a entrada, né, você acessa por aqui. Aqui eu acredito ser um quarto para o funcionário, porque eu não encontrei muitas informações sobre como que funciona o dia a dia, se existe uma equipe que mora ali, se existe uma equipe que está ali 24 horas. Eu acredito que sim. Então, a gente faz apenas algumas deduções a partir das plantas, né? Umas áreas comuns, uma sala, uma cozinha, áreas externas, e essas aqui são as suítes. Então, 1, 2, 3, 4. E esse desenho se repete em todas as 4 residências. Um banheiro, né, para ter nessa área pública, uso ser uma lavanderia. E aqui nós podemos até ver o tracejado do pergolado, né, marcando essa transição da área privada para a área pública. Eu achei bem interessante, que marca os diferenciais desse projeto, né? Então, o uso de placas solares para energia solar, essa aqui é o jardim de chuva, a biovaleta, a visual externa, né, a vista para o céu em 100% dos ambientes, a reutilização de água da chuva, a horta orgânica. Aqui é possível a utilização das espécies que são resistentes à seca, nativas, né, da região da Califórnia. E aqui as soluções adotadas para contribuir tanto para o uso da iluminação natural, né? Então, a iluminação entra pelas claraboias, por esses túneis solares, né, que eles chamaram. A ventilação natural, então a gente chama ventilação cruzada, né, que você tem aberturas em faces opostas. O sol já foi até embora, então provavelmente vai dar diferença na iluminação do começo do vídeo para esse final. Mas como eu já falei, eu gostei muito desse projeto. Com relação à acessibilidade, eu acredito que os espaços foram dimensionados de forma muito adequada. E se você é uma pessoa autista, se você é uma pessoa com deficiência, me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi a sua percepção desse projeto. Porque, é claro, o meu local de fala é como arquiteto urbanista, né? Como alguém que tem o conhecimento técnico, mas eu não tenho a vivência, né? Então me conta aqui o que você achou, o que você melhoraria, o que você mudaria, e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!